Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo sussi? Meu nome é Vanderlei Silva e eu sou professor oficineiro de técnica vocal da Escola Municipal de Música de Paranaguá, das oficinas culturais da Secultura. Este formato de videoaula é um pouco diferente do que a gente estava acostumado com as nossas aulas presenciais. Pode ser que vaze um som externo ou que eu dê uma erradinha aqui, eu rapidamente me corrija e siga sem grandes edições. Mas é muito importante que a gente vá se adaptando a esse novo ambiente, não é mesmo? Nós vamos ter hoje um vídeo, uma videoaula do formato Tecnicamente Falando, onde a gente vai abordar um assunto específico da técnica vocal que pode te ajudar em alguma coisa pontual aí que você esteja estudando e sinta a necessidade de aprender um pouco mais. E aí, preparado para o vídeo? Então, bora lá! Na aula passada, nós falamos um pouco sobre registro. Foi uma aula complicadinha, mas eu espero que você tenha conseguido aprender. A gente entendeu um pouco sobre os músculos que estão envolvidos na hora da emissão do som, seja para voz falada ou para voz cantada, é essa musculatura que a gente usa. Na aula de hoje, a gente vai entender que a forma dessa musculatura influencia no tipo de voz que a gente tem. Essa e outras características nos permitem saber quais são as classificações vocais. E na aula de hoje, a gente vai entender um pouco sobre essas classificações e até o fim da aula espero que você fique satisfeito e satisfeita em saber qual é seu tipo de voz ou pelo menos já saber como começar a encontrar isso. E aí, partiu? Ah, mas antes precisamos falar dos recadinhos da semana, né? O primeiro recadinho é o da boa convivência. Afinal de contas, a gente tinha um ambiente muito agradável entre nós nas aulas presenciais. E é muito importante que a gente mantenha esse espírito fraternal também nas nossas redes sociais. Então, se você quiser interagir com os alunos e comigo, tudo bem, né? Entre si, fiquem à vontade. Mas lembre-se sempre da boa convivência, ok? O segundo recado é sobre nossas monitorias. Nós temos 2 monitorias por semana. Uma acontece na quarta-feira, às 15 horas, no nosso grupo do Facebook. O nome do grupo é Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva. Você acessa lá o grupo, pede para participar, eu vou aprovar com certeza, e você tem acesso a uma série de informações que os próprios alunos vão colocando, disponibilizando lá. E toda quarta-feira às 15 horas eu faço uma live onde a gente pode interagir. Você vai comentando e eu vou falando sobre suas dúvidas, vou esclarecendo suas dúvidas ou trazendo alguma curiosidade, enfim, nós vamos debatendo sobre técnica vocal e daí com uma interação. E na sexta-feira nós também temos uma monitoria, só que essa acontece pelo Google Meet, que é uma plataforma daí um pouco mais restrita e onde é uma sala de reuniões e eu posso ver vocês. Então a gente se reúne lá para que vocês cantem. Eu também vou cantar, passar alguns exercícios, mostrar algumas coisas mais na prática e vendo vocês executando, dizendo como poderia fazer de uma forma mais saudável, né? De uma forma que te agrade mais. Então nós temos na sexta-feira essa monitoria, também às 15 horas no Google Meet. O link eu deixo disponível mais ou menos 1 hora antes no grupo do Facebook. Então, de qualquer forma, você vai ter que estar lá no grupo do Facebook. Mas eu disponibilizo o link lá e a partir mais ou menos das 2h55 eu já começo a aceitar os alunos na sala de reuniões. Se você precisar entrar em contato comigo, você pode fazer aqui nos comentários mesmo do vídeo ou lá no grupo do Facebook, onde eu também respondo e na verdade lá eu consigo responder com mais frequência. Me chama lá ou participa de uma das lives, né? E comenta lá que eu vou te responder, vou entrar em contato contigo, beleza? Ah, pessoal, não se esqueçam, tem um monte de outras oficinas acontecendo aqui no Cultura na Rede, tem apresentações culturais bem interessantes
dando dicas sobre como fazer algum artesanato, enfim, você pode aprender um pouco mais sobre culinária. Existe uma série de vídeos aqui bem interessantes, dá uma olhada no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, que é para você receber as notificações de quando chega vídeo novo, e aproveita e já deixa seu like aqui no vídeo. Agora chega de recadinhos, né, pessoal? Vamos falar do conteúdo que é o que interessa. A primeira questão, eu acho que é esclarecer o que é classificação vocal e para que ela serve. A classificação vocal é dividida entre masculina e feminina, ela tem suas divisões daí entre si, né? As femininas têm 3 divisões, a masculina tem 4, e assim existe a divisão das vozes que se assemelham entre si. Então, aquelas vozes que são mais agudas, que têm uma certa característica ali, elas fazem parte todas de um mesmo grupo. E isso serve para, principalmente assim, você vai cantar num coral, você saber em qual grupo você se encaixa, ou se você vai fazer uma performance em algum conjunto, você saber mais ou menos onde você consegue encaixar a sua voz naquele grupo. Também serve se você quiser ser um cantor, uma cantora de ópera ou cantar em algum musical, também vai ser bem importante você saber sua classificação vocal, porque os personagens das óperas e dos musicais costumam ser específicos para um tipo de voz, para uma classificação vocal. E daí nós temos várias formas de chamar, por exemplo, num coral a gente fala que são os naipes. Agora, se é numa apresentação solo, então daí você vai ser chamado pela sua classificação vocal, beleza? Para você saber a sua classificação vocal, você precisa levar algumas coisas em consideração. A primeira é a extensão da sua voz, de que nota até que nota você alcança, qual é o máximo que você consegue alcançar nos seus graves e nos seus agudos. Essa é a sua extensão. Isso não significa que você vai utilizar todas as vezes que for cantar toda a sua extensão vocal. Na verdade, você costuma usar só aquela parte que te é mais confortável, que não te gera muito esforço constante. E essa parte nós chamamos de tessitura. Então, tanto a sua extensão vocal quanto a sua tessitura são levadas em consideração para saber qual é a sua classificação vocal. Mas esse não é o único fator, existem alguns outros que podem formar esse conjunto. E também não é uma regra, às vezes você pode ter uma extensão muito grande, mas por causa de algumas outras características, você consegue entender qual é a sua classificação vocal. Outra característica bem importante que se leva em consideração, vocês aprenderam na aula passada, que é a mudança de registro. Sabe quando eu falei lá na aula passada que o músculo, né, o TA, troca de atividade, ele deixa de ser um músculo predominante ali na execução do som e ele libera o CT para exercer essa função de predominância, né? Os dois eles trabalham ao mesmo tempo, não tem como separar um do outro, né? Mas existe a predominância de atividade. E essa troca de predominância de atividade muscular, a gente costuma chamar de giro, nota de passagem, enfim. E a mudança de registro, né, que é isso que está acontecendo, saindo de um músculo indo para o outro, também é um bom sinal para saber qual é a classificação vocal. Então, por exemplo, se você vai mudar a sua musculatura muda ali numa determinada notinha, existem muitas outras pessoas que também mudam mais ou menos por ali. E esse grupo de pessoas formam a sua classificação vocal. Uma outra questão que é importante se levar em consideração é meio tabu, assim, de se dizer, mas ela faz sentido, principalmente quando se fala na questão científica, né, dos estudos que falam sobre isso. E também não significa que é uma regra, existem sim muitas exceções, mas o biotipo costuma fazer diferença e influenciar, sim, no tipo da voz da pessoa, na classificação vocal. Então, por exemplo, um homem
que é muito alto costuma ter uma voz mais grave, né? Mas também não é uma regra, pode existir um homem baixo que tem uma voz grave. Enfim, existem características que costumam sinalizar a classificação vocal da pessoa. Por exemplo, homens mais corpulentos costumam ser um barítono ali. Então, tem essas classificações, né? E corpulento que eu digo não é nem a questão de gordo, tá, pessoal? Ou magro, né? O que eu digo é de ter uma estrutura maior do corpo mesmo, costuma ser um barítono, né? Então, nós podemos entender que o biotipo também influencia na classificação vocal. E eu tenho percebido também com as minhas aulas, conforme eu vou conhecendo as pessoas, né, com quem eu convivo, cantores, que a classificação vocal também pode ter como um dos elementos ali algumas características de comportamento. Então, a gente costuma dizer, por exemplo, que as sopranos costumam ser mais delicadas, né, mais suaves e tal, e uma contralto, uma mezzo-soprano já costuma ser mais incisiva, né? Então, existem, claro, também muitas exceções à regra, mas essa é uma outra característica que eu tenho percebido que pode influenciar na classificação vocal. Então, só recapitulando isso, as coisas, né, os fatores relevantes para uma classificação vocal são a extensão, a tessitura. Pessoal, eu já estava esquecendo, na verdade tem mais uma característica vocal que é bem importante de se levar em consideração, que é a cor, o brilho, as características de ressonância da voz. Então, uma voz que costuma ser mais fofa, assim, mais cheia, vai ser um barítono ou uma mezzo-soprano. Uma voz com muita ponta, muito metal, costuma ser uma voz mais aguda. Então, essa também é uma característica importante de levar em conta. Eu não vou regravar aquele trecho da aula, então só estou acrescentando aqui para vocês, beleza? Agora, pessoal, que a gente já entendeu quais são as características que definem mais ou menos as classificações vocais, a gente vai entender qual é cada classificação vocal. Então, a gente vai começar pelas vozes femininas, da mais aguda, aquela mais fininha, vindo para mais grave, tá bom? Aquela que tem a voz mais grossa, ok? A voz mais aguda das mulheres é a soprano. Existe uma subdivisão, existem vários tipos de soprano, mas hoje a gente não vai falar sobre essa subdivisão. A gente vai falar só sobre a divisão geral das vozes, beleza? Então, o soprano, né, a soprano, ela vai ter ali uma extensão mais ou menos entre um Ré 3 e um Sol 4, levando em consideração se for uma soprano inexperiente, que ainda não tem habilidade, muito estudo, vai ser mais ou menos essa extensão. Quanto mais a pessoa estuda, mais ela amplia essa extensão vocal, então ela vai alcançar mais agudos e mais graves. Mas a gente está falando de uma pessoa que está iniciando, beleza? Vai ser mais ou menos ali. Eu sei que também muita gente não entende das notas musicais, mas logo eu coloco uns exemplos aqui para vocês e vocês vão ter mais ou menos uma referência de cada voz, tá bom? Então nós temos aí a soprano, que vai ter uma tessitura, né, uma extensão de Ré 3 mais ou menos até um Sol 4, tá bom? A nota de passagem dessa soprano vai ser mais ou menos ali entre a nota Mi e a nota Fá 4, lá em cima já, tá bom? Então é mais ou menos ali, mas isso também é variável, depende muito do conhecimento prévio, né? Do que a pessoa já conseguiu construir, às vezes sozinha. Então tem toda uma série de, né, poréns aí que precisam ser levados em consideração, mas aí a gente já consegue ter pelo menos uma boa noção.
surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, e um enorme zeppelin pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas o zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. A outra voz feminina é o mezzo-soprano. É um pouco menos agudo do que um soprano, vai ter uma extensão ali mais ou menos entre um Dó 3 e um Fá 4. E mesma coisa, assim, sem muito estudo. Quanto mais estuda, mais amplia a sua extensão. Mas é mais ou menos por ali que vai estar a extensão de uma mezzo-soprano, ok? Entre um Dó 3 e um Fá 4. Tá? E a nota de passagem de uma mezzo-soprano costuma ser ali entre um Ré natural e um Mi bemol, mas pode também ser variável. Depende também, claro, da cor da voz, daquela questão do biotipo, vai influenciar também, mas é principalmente uma questão auditiva, depende de um professor que tem alguma habilidade para conseguir entender o que está acontecendo, beleza? Amor que mete medo, escreve seu enredo um tanto irreal. Conto novela e seu encanto, moço cavalo branco, sombra de um ideal. É tão bom me olhar no espelho e perceber. Já a contralto é, dentre as mulheres, as vozes mais graves. Então a gente tem uma tessitura ali bem mais densa, né? Bem mais para baixo do que uma soprano, por exemplo. A extensão de uma contralto vai mais ou menos de um Lá 2 até um Mi bemol 4. Tá? E a nota de passagem ali, a mudança de registro, vai acontecer mais ou menos entre um Dó e um Dó sustenido ali, né? Um Dó e um Ré bemol, é a mesma coisa. Mas, né, só muda o nome, mas o som é o mesmo. E na verdade, assim, o pessoal que não tem esse conhecimento vai ter que ir confiando depois nos exemplos, assim, e tendo referência por ali, mas não se esqueçam que nós temos nossa monitoria e lá eu também vou dar um help aí, vou ajudar para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Uma garota shopping center descendo da limusine, seu vestido tricoline passando pela vitrine do meu coração e nem me viu. Uma garota shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante na escada rolante, no meio do saguão parei e falei: hey! Psiu. Já as vozes masculinas são divididas em 4. Existem 3, assim, que a gente tem como habitual, e existe uma bem rara, mas bem curiosa, bem interessante, e a gente também vai falar um pouquinho sobre ela. A voz mais aguda dessas que tem essas características de voz masculina, né, é o tenor. O tenor vai ter como extensão mais ou menos ali entre um Ré 2 e um Sol 3. Tá? É mais ou menos equivalente à extensão de uma soprano, só que na oitava de baixo, né, por trazer consigo as características de uma voz masculina. Então vai ser na oitava de baixo, mas é mais ou menos a mesma coisa. E a nota de mudança de registro de um tenor também vai ser equivalente à do soprano, mais ou menos um Mi natural e um Fá natural, mas também depende do quanto a pessoa se dedica, estuda, isso vai mudando.
Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Já o barítono é uma voz não tão aguda quanto o tenor, ele é uma voz um pouco mais cheia, tem umas características mais cheias, né, um som mais robusto. E um barítono vai ter uma extensão mais ou menos ali entre um si bemol 1 e um mi bemol 3. Claro, falando de um barítono também sem estudo, quanto mais estuda, mais amplia essa extensão vocal, né? E a nota de passagem vai ser mais ou menos entre um ré natural e um mi bemol. Presto, battega, che ne faccia presto. Oh, che bel vivere, che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità. Sempre precisei de pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Desses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante. O baixo é, das vozes masculinas, a mais grave, né? E de todas, na verdade, é a voz mais grave. O baixo vai ter uma extensão ali entre um sol 1 e um ré bemol 3, tá? É uma extensão bem ampla, né? E bem grave. E o baixo vai ter a sua mudança de registro mais ou menos ali num dó natural e um ré bemol, né? Ou dó sustenido, que é mais ou menos equivalente ao contralto, assim como o barítono é mais ou menos equivalente a mezzo-soprano. É só questão de oitava, né? Porque como a prega vocal masculina ela é mais densa, ela costuma daí ter o som mais grave pela vibração, né? Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo. Existe também uma outra classificação vocal aí para vozes, né, de pessoas nascidas no gênero masculino que tenham características vocais de vozes femininas, né? Então são pessoas que vão ter as características vocais das vozes femininas, tanto na questão da oitava, quanto de extensão, de nota de passagem, e daí faz com que essas pessoas tenham essas características de vozes femininas. São chamados contratenores, e eles podem ser falsetistas, usando uma técnica própria, que é o falsete, para reproduzir esse som, ou pode ter geneticamente alguma característica que se assemelha às pregas vocais femininas. Eles podem ser sopranistas, mezzo-sopranistas ou contraltistas, depende daí de cada fisiologia, né? Eles vão ter as mesmas características vocais das vozes femininas, extensão, a nota de passagem, daí é só seguir aquelas referências.
beleza? Mas fica aí essa curiosidade, né? Uma voz bastante interessante. Se vocês quiserem, pesquisem mais um pouco sobre a história do contratenor, por exemplo, vocês vão ver que o começo de tudo isso tem uma história bastante obscura, assim, cabulosa. Dá uma olhada lá. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas e inexatas. Pensei nas mulheres rotas alteradas. Quando a gente está falando de classificação vocal, dentro de cada segmento do canto, essa classificação vai ter uma importância diferente. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um cantor de ópera, essa classificação vai influenciar no personagem que ele vai executar em determinada ópera. Quando se trata de um cantor de musical, vai definir o papel que esse cantor vai cantar no musical, ou em que naipe do coro ele vai atuar. A mesma coisa na ópera, né? Se for cantar no coro. E se for na música popular, acredito que a classificação vocal é mais uma questão de identidade pessoal de cada cantor, de cada cantora, de cada intérprete, enfim. Acredito que seja mais nesse sentido na música popular. Porque a música popular não exige uma obrigação de tonalidade, você pode mudar o tom para se encaixar melhor na sua voz, né? E é muito importante que a gente entenda que a classificação vocal, ela não é para ser uma limitadora da nossa voz, ela é para ser uma identidade que a gente tem. Mas não se prenda a isso, cante o repertório que te for saudável, que você goste, que combine contigo, que te faça se sentir bem de alguma forma. Né? Então, assim, se você quer cantar uma música que é um pouco aguda, mas você sente que não tem problema com isso, você dá conta, fique à vontade de fazer. Nada vai te impedir. A mesma coisa se você for cantar alguma coisa grave ali, que está fora da sua classificação vocal, mas você acha que não vai ter prejuízo ali, você dá conta de executar, então faça a obra, né? Mãos à obra, execute lá. Tá bom? Não deixe que a classificação vocal seja uma limitadora. E lembre sempre que é preciso, para ter uma classificação vocal, compreender e conseguir executar pelo menos o básico dos elementos da técnica vocal. A respiração, o registro e a ressonância precisam estar em harmonia, pelo menos assim, um básico, para que essa classificação vocal possa ser dada com êxito, né? Ela possa ser aplicada com êxito. Então é por isso que geralmente assim não é na primeira aula que se faz esse tipo de coisa, que se dá essa classificação vocal. Isso é algo que vai se construindo com o tempo e conforme vai se aprendendo sobre as características da sua voz, é que você vai entendendo qual é a sua classificação vocal. Beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Hoje nós vimos sobre as classificações vocais, entendemos como elas são definidas e quais são as classificações que existem. Como desafio dessa semana, eu gostaria que você pesquisasse um pouco mais sobre as classificações vocais, visse outras curiosidades, assistisse outros vídeos falando sobre isso e que você também procurasse entender um pouco mais sobre sua voz para tentar ir procurando mais ou menos qual é a sua classificação vocal. Beleza?
É claro que é como eu disse, você precisa fazer isso quando já tiver algum estudo, então você precisa que seja com um profissional da voz, um professor ou uma professora de canto. Mas eu quero que você faça como exercício mesmo, vai experimentando para ver como que está soando ali, procurando entender as características da sua voz para ver qual é a sua classificação vocal. Beleza, pessoal? A gente está encerrando por aqui. Não se esqueçam das nossas monitorias, quarta-feira às 15 horas no Facebook e na sexta-feira também às 15 horas, só que no Google Meet. Beleza? Então, é nóis!